Olha, o Fundo Imobiliário RBF11 está passando por um momento chave. O relatório gerencial mais recente trouxe uma proposta que, veja bem, pode não só mudar a estratégia do fundo, como também significar um dinheiro extra para quem é cotista. Vamos mergulhar nesse para entender o que está em jogo. Pensa bem nessa pergunta. Parece bom demais para ser verdade, né? Pois é, essa é exatamente a discussão central sobre o RBF11 este mês. Existe uma proposta na mesa que pode fazer exatamente isso e o futuro do fundo está literalmente nas mãos de quem investe. Bom, vamos direto ao que interessa. No dia 12 de novembro, o gestor do fundo convocou uma consulta formal. E o assunto é sério, uma grande mudança estratégica. A proposta é a seguinte: hoje, o RBFF11 é o que a gente chama de fundo de fundos. Ou seja, ele investe o dinheiro dele comprando cotas de outros fundos imobiliários. A ideia é quebrar essa limitação e transformar ele num fundo multi-estratégia, dando muito mais flexibilidade para investir diretamente em vários tipos de ativos. E o que é esse tal de fundo multi-estratégia? Pensa assim, é como dar uma caixa de ferramentas muito mais completa para o gestor. Ele poderia investir em CRIs, entrar em projetos imobiliários, comprar imóveis físicos ou até ações de empresas do setor. Na prática, é ter mais liberdade para buscar as melhores oportunidades, não importa como o mercado esteja. Tá, mais flexibilidade para o gestor é legal, mas e para quem investe? Qual a vantagem direta? E é aqui que a coisa fica bem interessante. O gestor colocou um incentivo bem significativo na mesa, atrelado à aprovação dessa mudança. Exatamente, 51 centavos por cota. Se a proposta for aprovada, o gestor quer fazer uma distribuição extra de dividendos nesse valor. E de onde vem esse dinheiro? Não é mágica. O próprio gestor está abrindo mão de uma taxa de performance que ele teria direito a receber. É basicamente um dinheiro que seria dele, mas que ele está repassando como um incentivo. Mas por que essa proposta de mudança toda e por que agora? Para a gente entender a lógica por trás disso, a gente precisa dar uma olhada no que andou acontecendo no mercado em novembro. O IFIX, que é o grande termômetro dos fundos imobiliários, bateu um novo recorde. Ótima notícia, claro. Mas o pulo do gato não é só a alta em si, e sim como ela aconteceu. O crescimento não foi nem um pouco uniforme entre os setores, e é aí que a gente começa a entender a estratégia do gestor. Olha só que interessante esse gráfico. Fica bem claro. Os fundos de fundos, os FOFs, e os de tijolo, que investem em imóveis, foram os que mais subiram. Já os fundos de crédito, os de CRI, tiveram um retorno bem mais modesto. Isso aqui mostra na prática por que ter a flexibilidade de um multi-estratégia é tão atraente. Poder navegar entre esses diferentes mundos faz toda a diferença. Certo, esse foi o mercado como um todo. Mas e o RBFF11? Como ele se saiu no meio desse cenário todo? O fundo entregou um dividend yield anualizado de 12,1%, isso com base na distribuição que ele fez em novembro, de 51 centavos por cota. Um rendimento bem consistente. Só que o retorno total do fundo no mês ficou um pouquinho abaixo do IFIX, e isso, na verdade, reforça o argumento do gestor. Por ser um fundo de fundos, ele não conseguiu capturar toda aquela alta que foi puxada pelos fundos de tijolo que a gente viu. Faltou agilidade para aproveitar o momento do mercado. Então, como as ferramentas que ele tem em mãos hoje, o que o gestor tem feito? Qual tem sido a estratégia? A gente pode dizer que é uma estratégia dupla. De um lado, ele aumentou a posição em fundos de crédito para garantir uma renda recorrente mais gorda, e do outro, ele manteve a posição nos fundos de tijolo de qualidade, pensando na valorização a longo prazo. E este gráfico aqui da carteira mostra exatamente essa estratégia na prática. A gente vê a diversificação bem clara entre os setores de crédito, que geram renda, e os setores de imóveis físicos, como logística e lajes corporativas, que têm esse potencial de valorização no futuro. Para fechar, o relatório termina jogando uma luz sobre uma oportunidade bem significativa, que tem a ver com o preço atual do fundo no mercado. A questão é a seguinte: hoje, as cotas do fundo estão sendo vendidas na bolsa por um preço menor do que o valor real dos ativos que ele possui. Essa diferença entre o preço de mercado e o valor justo, bom, isso representa um potencial de valorização. A grande questão é entender o tamanho dessa oportunidade. O gestor quebra isso em duas etapas. A primeira é o potencial do preço da cota, que está em R$ 50,59, simplesmente chegar ao seu valor patrimonial atual de R$ 62,76. Só aí já seria um ganho de mais de 25%.
A segunda etapa é o potencial desse valor patrimonial subir ainda mais para o que ele chama de VP potencial, se os ativos da carteira se valorizarem como esperado. E quando a gente soma tudo isso, chegamos a um potencial de valorização total de 49% em relação ao preço de mercado de hoje. É um número, sem dúvida, muito expressivo e que resume bem toda a tese de investimento. Então, a gente fica com essa reflexão. Com uma votação tão importante rolando e um desconto desses na mesa, será que o RBFF11 está se preparando para uma nova fase de crescimento? O resultado dessa votação, sem dúvida, vai ser um fator crucial para decidir o futuro do fundo. Um momento realmente decisivo.